Em nome do Senhor Jesus, peço para você que pudesse levantar. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse o Salmo de número 29. Salmo de Davi, número 29. Glória a Deus. O título do Salmo é A Voz de Deus na Tempestade. E diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo é um salmo maravilhoso, né? Fala da voz de Deus, né? Fala que a voz de Deus, ela fala no meio das tempestades, né? No meio das tempestades, Deus, ele fala com aqueles que se dispõem a ouvir. Por isso, tantas vezes, né, Jesus advertiu e falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Muitas vezes, no meio das tempestades, nós não paramos muitas vezes para ouvir a voz de Deus, porque nós procuramos muitas vezes um socorro, um alívio, né? Um descanso, e muitas vezes não encontramos, mas na voz de Deus nós encontramos a resposta para as nossas vidas. Amém? A voz de Deus é que sustenta todas as coisas, né? A voz de Deus, até hoje, os cientistas procuram alguma coisa que sustente a Terra no meio do universo. Até hoje eles não entendem como pode a Terra, com todo o seu peso, gravitar, girar sobre o seu próprio eixo e girar em torno do Sol, sem que nada possa estar sustentando. Já passaram sondas ao redor da Terra procurando alguma coisa que sustentasse a Terra, e a palavra de Deus diz que o que sustenta a Terra é a voz do Senhor, é a palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa, e por isso nela nós devemos dar ouvido. Nós devemos dar ouvido e prestar culto, né, ao Senhor. Por isso que diz, o salmista diz aqui, né, a voz do Senhor nós temos que dar glória. Amém? Você veio para dar glória ao nome do Senhor nessa noite? Você veio para adorar ao Senhor nessa noite? Então nós vamos nos dispor a adorar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos dar início a esse momento de culto ao Senhor, falando com Deus, expressando diante de Deus o nosso desejo nesta noite. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua santa presença. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para dar glória devida ao Teu nome, porque nós, ó Deus amado e querido, temos prazer em dar glória ao Teu nome. A nós, Senhor, um desejo de adorar, de cultuar, de expressar nossa adoração e nosso louvor ao Senhor aqui, Pai. Senhor, nós queremos neste tempo que nós estamos aqui reunidos, Pai, para o culto,
oferecer ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E queremos também, Senhor querido, nos dispor a ouvir a Tua voz. Sabemos que no momento que a Tua palavra é aberta e aquele que foi escolhido pelo Senhor ministra a Tua palavra, é a voz do Senhor falando aos nossos corações. Senhor, nós nos dispomos nesta noite a ouvir a Tua voz. Fala conosco, aceita, Senhor, o nosso culto e o nosso louvor, a nossa adoração. Se houver algo em nós, Senhor, nos impedindo a nossa voz, a nossa adoração de chegar ao Senhor, se houver alguma falha, algum pecado em nós, meu Deus, que o Senhor nos perdoe nessa noite, que o Senhor venha com o sangue de Jesus nos limpar, nos purificar, tirar toda a barreira de separação que haja entre nós e o Senhor, Pai. Qualquer sentimento ou desejo, qualquer, Senhor, perdão que não tenhamos concedido, Pai. Ó Senhor, qualquer coisa que esteja impedindo o nosso culto ao Senhor, meu Deus, venha cair por terra agora. Que o sangue de Jesus Cristo nos limpe agora, nos santifique, nos purifique, para que suba ao Senhor, Pai, como um cheiro suave, como uma oferta agradável a nossa adoração, o nosso culto nesta noite. Pai, agrada-te da nossa voz, agrada-te da nossa oração, agrada-te do nosso culto, pois este é o desejo que nós temos hoje ali, Senhor. Esse é o intuito com que viemos aqui, Pai. Viemos aqui para santificar o Teu nome, para adorar o Teu nome e para pedir, Senhor, que se faça a Tua vontade aqui na terra, como ela tem sido feita aí no céu, Pai. Oh Deus, opera neste lugar, nós te pedimos. Controla tudo através do Teu Espírito Santo. Vem com a Tua unção e o Teu poder sobre a nossa vida, sobre as mãos que tocam, sobre as vozes que cantam, sobre aquele que ministra, sobre aqueles que estão aí no átrio prestando ao Senhor um culto e adorando. Venha o poder do Teu Espírito nesta noite. Venha o mover do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo. Faz neste momento e, Senhor, neste ambiente a Tua presença ser manifesta entre nós, Senhor. Que nós tenhamos, ó Deus, com toda a certeza no nosso coração, não pelos nossos sentimentos, porque nós não vivemos pelos sentimentos, nós vivemos pela fé, Senhor. E nesta fé nós queremos dedicar esse culto ao Senhor. Nesta fé nós queremos adorar ao Senhor. Nesta fé nós queremos levantar as nossas mãos, entrar nas Tuas portas com adoração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Alegria, canto essa canção, celebrarei.
Entramos com hinos de louvor na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Desde que te conheci, o mundo perdeu o brilho, tua beleza eu descobri, de paixão fui consumido, eu vou pra chegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar, essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Desde que te conheci, o mundo perdeu o brilho, tua beleza
compreendemos o quão valioso Ele é. A gente faz de tudo para que Ele apareça, para que Ele Glória a cresça Deus. e que a gente fique bem pequenininho. Oh Senhor, o Senhor é valioso, que a gente não venha esquecer disso, que a gente não venha tratar as tuas coisas como comum, Senhor, mas que nós vejamos sempre como algo muito valioso, porque é, Senhor. O Senhor cuida de nós, e é por isso que nós corremos para Ti, Senhor. Cuidas dos pardais, me confortas com
firmes na graça que nós estamos. Aleluia. Parte do hino que diz assim, né? A glória, a graça e o amor atraem homens a ti. É a glória dele, é a graça dele, é o amor, é tudo dele. Não é o que a gente faz, não é o nosso braço, não é o nosso discurso, não é o nosso argumento. Não, é tudo dele, é a glória dele, é a graça dele, o amor dele. Quem somos nós para tentar de alguma maneira fazer o papel dele? Oh Senhor, continua fazendo a tua obra nos nossos corações, continua fazendo a obra dentro de nós, Senhor. Aleluia. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar
Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos leve cada dia mais a um nível mais profundo de intimidade. Aleluia. E verdadeiramente nosso desejo seja render adoração, seja render nossa vida diante do Senhor. Não há tempo a perder, né? Nós estamos no limiar do cumprimento daquilo que a palavra de Deus diz, né? Nós estamos no limiar daquilo que Deus nos prometeu, que é a redenção da igreja, que é a redenção dos filhos, dos escolhidos, que é o momento em que Deus vai reunir o seu povo com Ele. Então nós devemos buscar cada dia mais a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Cada dia nós devemos buscar mais comunhão com Deus. Cada dia nós devemos buscar mais a capacitação do Espírito sobre a nossa vida, para que a gente possa manifestar Cristo ao mundo. É crucial que nós venhamos a cada dia lembrar as palavras do apóstolo Paulo, que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos, na nossa intimidade com Deus, nos tornar imitadores de Cristo, imitadores do nosso Senhor. Amém? Vamos orar pelas crianças nesse momento. Estenda as suas mãos aqui em direção às crianças, nós vamos apresentá-las ao Senhor. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, te bendizemos e te louvamos, Pai, pela vida das crianças que aqui estão conosco nesse momento, buscando conhecimento da Tua Palavra, buscando, Senhor, a comunhão com o Senhor através do Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, e eu sei que, embora pequeninos, Senhor, o coração deles é alvo do Teu amor, a vida deles, a alma deles é alvo do Teu amor. E nós queremos, ó Deus, cumprir o papel que o Senhor designou a nós, ensinando os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, ensinando os nossos filhos a Tua Palavra, ensinando os nossos filhos os Teus preceitos, o Teu caráter, meu Deus, para que eles possam também, Senhor, desejar não somente ter um relacionamento pessoal, cada um deles com o Senhor, mas também uma vida, Senhor, Deus, que demonstre o Teu caráter ao mundo. Meu Deus, guarda a mente e o coração das nossas crianças, que todos os dias são bombardeados, Senhor, com tantas informações, com tantos ataques, Pai, investidas do inimigo contra as suas vidas, Senhor. Pai, nossas crianças são como extraterrestres muitas vezes, junto com os seus companheiros na escola, junto com as outras crianças na escola. São crianças, meu Deus, que têm aprendido a Tua Palavra e o Teu caráter, e muitas vezes, Senhor, são bombardeados, Senhor, ó Deus, com tentações e seduções, para que eles sejam semelhantes ao mundo. Meu Deus, eu te peço que o poder do Teu Espírito venha sobre cada um deles, Pai, para que o coração deles possa decidir fazer aquilo que é correto, e andar nos Teus caminhos, e guardar a Tua Palavra, e manifestar, Senhor, ó Deus, o Teu amor através da vida deles ao mundo, Senhor. Eu te peço,
Abençoa aquele que vai ministrar a Tua palavra a estas crianças também nesta noite, Pai. Senhor, fala através da vida daquele que vai ser o instrumento do Senhor para instruir estas crianças, Senhor. Usa a vida dele poderosamente, com a autoridade e unção do Teu Espírito, para que fique, Senhor, no coração deles, guardado e gravado, Senhor, escrito nas tábuas do coração de cada um deles, Pai, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora as crianças vão para o cultinho delas e nós vamos ouvir a palavra aqui do Senhor, né? Brincadeiras à parte, nós já fizemos bastante. Está aí o pastor com a responsabilidade de manter todo mundo acordado e ministrar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus te use, pastor. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Bom, a gente vai adorar o Senhor, então, preparado por Ele mesmo, né? Deus prepara todas as coisas. E eu, assim que convidado pelo pastor, hoje pela manhã, que hora? Foi 10 horas, né? E eu pensei, meu Deus do céu. Mas não posso lembrar, não posso deixar Paulo falar de mim, se eu deixar de pregar o Evangelho. Então, eu queria meditar com os irmãos, vamos prolongar aqui em justificativa, em coisas nenhuma. Vamos abrir aí mesmo, tirar meu óculos aqui. Esse óculos aqui é para longe. Eu queria que você abrisse Êxodo 12. É a palavra que creio eu que Deus colocou aqui para mim meditar. Não vou ler todos. Você sabe que eu gosto de andar um pouquinho nas escrituras, fazendo estudo daquilo que Deus colocou, não é? Aqui para nós aprendermos. E aí na partir do versículo de número 7, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Tem umas versões que falam de e colocaram nas vergas em ambas ombreiras, né? Invertido aqui, mas aqui dá no mesmo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e toda a fissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Aleluia. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, e eu sou o Senhor. Feche os olhos. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aqui estamos mais uma vez, pedindo a Ti, Senhor, graça, que essa palavra, Senhor, da qual é a Tua, Senhor, possa nos falar e o nosso coração possa receber, Senhor. Nada provenha de simplesmente, Senhor, do desejo nosso, mas que seja primeiramente o Teu desejo, Senhor, que essa palavra possa fluir conforme o Teu querer. Amém? A Tua bondade, Senhor, a Tua vontade. Senhor, todo conhecimento, por mais que nós busquemos, por mais que procuramos nos aprimorar, Senhor, isso não venha a ser, Senhor, colocado em primeiro lugar, mas a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, o Espírito Santo possa nos abençoar nisso. Eu te peço em nome de Jesus.
Amém? Amém. Irmãos, aqui nós temos, eu lendo essa passagem, vocês conhecem muito bem, e uma coisa que eu estava aqui meditando logo de início aqui, acerca dessa porta, não é? Dessa porta que cada casa, provavelmente ali, dos hebreus havia, não é? E isso me falou muito, o Senhor colocou isso no meu coração acerca dos umbrais, acerca aqui, não é? Daquela parte que ficava sobre os umbrais, toda porta, toda janela tem ali a verga, não é? É uma peça, seja de madeira ou seja de alvenaria, né? Cimento, tudo tem que ter isso aí, porque senão a casa ela trinca, né? Aquele local lá vai aparecer ali uma certa fissura, não é? E aqui ele também fala não é? Daquilo que é o batente, nós conhecemos mais como batente, não é? Até a verga, todo batente tem aquela verga, né? E tem ali os umbrais, que são os batentes que, né? Como vocês veem aqui, né? Muito fácil de entender, está aqui. Deus estava falando ali disso, né? O que é isso? O que representa isso para nossas vidas? E eu estava imaginando ali como é que estava como é que podia estar, né? Não estou dizendo como é que estava, porque eu não estava lá, né? Mas como é que poderia estar o coração de Moisés? Quando antes mesmo de Deus trazer ali o seu último acerto de conta com os egípcios, né? E eu creio que Deus manda uma mensagem para nós, dos nossos dias, que Deus, Ele vai fazer juízo, mas Ele vai trazer proteção, Ele vai trazer resgate para aquele que é o seu povo, amém? Amém. E a gente pode ter certeza disso, irmão. Deus, Ele vai trazer, Ele veio fazer um resgate através da pessoa de Cristo. E todo aquele que Ele chamou, todo aquele que Ele escolheu, todo aquele que Ele recebeu do Pai, ali vai passar por essa porta, vai obedecer ao Senhor. Isso está registrado lá no capítulo 10 de João, né? Então a gente vê aqui a alegria de Moisés, por mais tragédia que podia acontecer ali na terra, mas o coração dele, eu penso assim, estaria muito alegre, não é? A gente imaginar aqui que essa passagem literal estava acontecendo naquele dia, né? E a resposta de Deus era que livramento, amém? A partir do momento que eles obedecessem, a partir do momento que eles colocassem aquilo em seus corações, eles poderiam ter essa certeza, né? E confiar na palavra, confiar na mensagem, confiar nos ensinamentos que foram trazidos ali naqueles períodos, né? Eles poderiam aguardar e o livramento estava por vir, né? E a mensagem aqui foi reveladora. Aqui já vimos também um prenúncio, não é? Ou um pré-anúncio, né? Da pessoa de Cristo, né? Quem é a porta do curral das ovelhas? É Jesus, irmãos, amém? Ele é a porta do curral das ovelhas, e nós podemos passar, nós podemos ter Ele como a nossa porta. É aquela porta que está aberta, aleluia, para que nós possamos entrar e descansar. Por quê? Porque o Senhor, que é o bom pastor, o Senhor que é o curral, né? Aquele que ampara, aquele que cuida, Ele também é a porta. Veja quantas coisas o Senhor Jesus Ele é. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, isso passa para nós o quê? Uma mensagem. Aqui já estava sendo anunciado, né, a pessoa de Cristo. Ou seja, antes que a gente vá ver aí um juízo que Deus vai trazer, né, o Senhor já está preparando para todos nós. Né? Ou seja, já preparou e Ele está falando para você, olha, faça do jeito que o Senhor mandou. Irmãos, faça do jeito que a palavra está, né, nos trazendo cada dia, cada manhã, ensinamentos maravilhosos. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Como é que eles poderiam aqui estar resolvendo esses problemas se eles não ouvissem a palavra? Não é? Quantas coisas a gente vai estar vendo aqui acerca, não é, daquilo que deveria acontecer antes
do juízo ser derramado, que seria o quê? A morte de todos os primogênitos, né? Ou seja, Deus traria ali uma resposta a um fechar a boca, né? De certa forma, do próprio faraó e de todos aqueles que confiavam nos seus deuses. Deus estava fechando a boca, aqui, ó, quem manda aqui sou eu. Glória a Deus. E nós temos que ter essa consciência. Por isso que a gente vê aqui, irmãos, ele dando as instruções. As instruções eram, não é, que entrassem ali, cozinhassem ali, não é, aqueles animais para que comessem. E ele fala assim, olha, uma coisa que nós vemos aqui, depois que passassem a porta dentro, colocassem ali o sangue, não é? E a palavra de Deus fala, o anjo seria, não é, viria sobre a terra do Egito, e ele mandou dizer para Moisés, vendo eu o sangue, passarei por cima. Aleluia, glória a O Deus. sangue derramado de Jesus Glória a Deus. foi o ápice de todos os acontecimentos. Aleluia. Se Jesus sumisse na cruz, irmãos, e não derramasse o sangue, nós não teríamos salvação, porque o sangue é que nos redimiu. O que é remir? Pagamento, né? Ele não bastou ele subir na cruz, não, teve que derramar sangue. Você e eu, todos nós que estamos aqui, fomos comprados. Esse foi o preço, né? Vendo eu sangue, irmãos, isso anulou, não é? Isso descredenciou toda a sentença que havia sobre nós. Amém. A palavra de Deus, que é tudo aquilo que era contrário a nós, o Senhor rasgou, não é? O Senhor anulou. Não, olha, não precisa mais de ninguém, não precisa de, olha, Deus não precisa de mim, basta o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala assim, se eu deixar de falar, Israel, se você deixar de falar, as pedras, ele ressuscita, ele levanta, ele usa quem ele quiser, mas o sangue foi derramado, você foi comprado, não é? Você sabe o valor da tua vida, da tua alma, não é? Nós não sabemos porque bastou, não é, o preço ser pago pelo sangue do próprio Deus, o seu Filho, amém? O que nós podemos aprender, irmãos, então, acerca disso? São algumas coisinhas, não dá para prolongar muito, mas deixa eu olhar o livro aqui. Eu queria que você visse que isso estaria culminando em Cristo. Abre aí Colossenses capítulo 2, eu vou pedir o irmão para ler, né, o versículo 17, Colossenses 2, só para você ver que aquilo ali era um prenúncio, ou seja, foi figura daquilo que viria, não é? E nós, né, vimos, ou seja, todo aquele que viu Cristo morrer ali, literalmente, nós que estamos aqui, né, vendo pela fé a morte de Cristo, está dizendo, está declarado, não é? Quem pode ler para mim aí o versículo 17 do capítulo 2? Por favor. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aleluia. Está vendo aí? A sombra estava lá. Aconteceu literalmente aquela sombra? Sim, irmãos. Não é? Foi algo que aconteceu realmente, mas para nós, não é? Ou seja, para eles também, a salvação viria através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? E se, irmãos, nós temos a oportunidade de estar falando já disso concretizado, sabe? Nós estamos aqui falando da pessoa de Jesus, aleluia, que coisa maravilhosa, não é? A graça do Senhor, esse canto que nós cantamos, que coisa, irmãos, maravilhosa, não é? Por tua graça, a graça, não é? Basta a graça de Deus, não depende de quem quer, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, não depende de quem quer e nem de quem corre. Depende daquele que se compadece, e ele se compadeceu. Aleluia. Amém. Ele derramou a sua graça. Olha, por mais esforço que nós passamos, irmão, por mais trabalho, a gente ainda é considerado servo e
Inútil. Porque não é o meu esforço, não é a minha obra que vai fazer mudança, coisa nenhuma, irmãos. É a graça de Deus, é o favor que nós não merecemos, foi derramada por Jesus. E o que a gente pode fazer por gratidão? Trabalhar, não é? Fazer agradavelmente. Olha, Senhor, a gente vê tantos exemplos na palavra, irmãos. O caso daquela mulher, né, que recebeu de Jesus ali algo maravilhoso, né? A Bíblia fala da mulher pecadora que chegou perante o Senhor e gastou ali, derramou aquele perfume, né? Que era um perfume que custava, não é, o salário de um ano de uma pessoa. Mas ela pensou assim: olha, o que eu posso demonstrar na minha gratidão? É derramar isso aqui que é precioso, não é? É a expressão do amor dela por Jesus. Ela pensou assim: o que eu posso fazer é derramar e mostrar, olha, Senhor, está aqui, olha, esse é o preço, né? Vale muito a tua pessoa para a minha vida, aleluia. E a gente tem que declarar isso todos os dias, irmãos. Jesus é a porta, né? A gente já ouviu aqui, capítulo 10, versículos 6 a 9 de João. Fala lá. Agora, o que a porta faz? Aqui a gente vê uma porta estreita em relação àquela que está ali, não é? A porta principal, né? Jesus diz, a palavra de Deus, que ele é a porta. Qual é o tamanho da porta? Que é Jesus? Estreita. Estreita. O que ele está querendo nos dizer com isso? Né? Que mesmo no tempo ali que Moisés estava dizendo ao povo: olha, passa o sangue, irmãos, o Senhor, ele tem um padrão para todos aqueles que querem andar com ele, né? A palavra de Deus fala assim, Jesus dizendo: olha, quem comigo não se ajunta, espalha. Ou seja, ele tem um padrão. A gente precisa reparar a nossa vida, né, quando a gente tem o Senhor Jesus Cristo, que é a porta. Ele é o medidor, é Ele quem mostra ali realmente a medida da estatura que devemos ser. A Bíblia fala a estatura de um varão perfeito. E a gente tem a palavra de Deus, a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, que é buscando a medida perfeita, que ainda não temos, através de quem? Desse padrão. Todos os dias, não é? A gente vê ali em Efésios, no capítulo de número 4, né, que Deus, o Senhor, Ele escolheu uns para doutores, outros para pastores, outros para mestres, né? Apóstolos, para quê? Para conduzir o seu rebanho. E qual era a finalidade dessa condução? Qual é a finalidade que nós temos aqui de ouvir, de aprender, de ser conduzido por aqueles que pregam a palavra? É nós chegarmos à estatura de um varão perfeito, não é? Por quê? É isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que a gente se pareça com o Filho dele. Ele não quer mais nada. Ele quer que a gente chegue à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Por isso que a obra do Senhor foi maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. E não adianta, lá no capítulo 3, né, de 1 Coríntios, lá no versículo 17, não adianta você querer colocar, as pessoas quererem colocar outro fundamento. Já existe um fundamento. E Paulo fala assim: olha, eu como sábio construtor, ou seja, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui ensinado, aquilo que me disseram, olha, acerca de Cristo, é isso que eu vou colocar sobre o fundamento da minha vida. Eu tenho que me construir. Eu tenho que me construir. Eu sou um edifício, para quê? Para a glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala que você, tudo que vai fazer, faça para a glória dele. Então você vai reparar como é que está o seu pé, como é que está a sua perna. Será que eu estou andando meio, né, jogado para a direita? Será que as fases da vida que eu passo me levam sem ter segurança alguma? Vem a aflição, vem a luta, vem as coisas entre a família, desacertos, não é? Será tristeza, não é? Mágoas? Será que a angústia, tudo isso está me afundando? É isso que Paulo ensina lá. Paulo fala assim: olha, eu posso estar perplexo, mas eu não vou estar sendo vencido. Eu posso estar, abatido, mas não sou de maneira nenhuma, irmão, abalado. Amém? Por quê? Porque quando eu creio,
A fé, irmãos, ela é inabalável. Isso é fundamento. Não tem como dizer assim, né? Esse fundamento que está segurando essa coluna aqui é abalado. Não. Então a minha fé está em frangalho. Você já viu, por exemplo, um fundamento que segura um prédio, ele ficar abalado? Não. Por isso que a palavra fala que a fé é o firme fundamento. Jesus é o nosso firme fundamento. Então eu, como um sábio construtor, eu tenho que olhar para isso. Quando ele diz ali, não é, que ele colocou ali sangue nos umbrais, ele está dizendo para nós, irmãos, que há segurança em Jesus. E eu posso ter certeza que se minha fé está em Cristo, a gente canta aqui. Eu estava pensando nisso em casa. Minha fé está em Cristo. Firmado nele estou. Firmado nele. Não é firmado em mim, não, é nele. Esse cântico é bíblico. Então não tem como. Venha a tempestade, sim, venha, irmãos, mas nós estamos firmes. A gente pode até, mas não saímos do lugar. Porque você e eu estamos firmados. E é em Jesus, não é em nós. Não é pelo que nós fazemos. É por aquilo que Ele já fez. É a palavra dEle que nos faz, irmãos, é colocar um firme. Olha, eu já coloquei um construtor na minha vida que é Jesus. E eu estou firmado nele. É Ele que está me edificando. É Ele que está me fazendo um varão perfeito. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, mas existe um padrão para eu observar como é que eu estou. Como é que eu estou nessa questão de fé? Como é que eu estou na questão da postura, do comportamento? Qual é a minha atitude, irmãos, a partir do momento que eu saio daqui? Porque a igreja, como eu já falei aqui algumas vezes, já falei outras, a gente aqui se esconde, a gente aqui é muito fácil, a gente sabe mascarar, sabe? Não estou dizendo que a gente está mascarando, mas é muito fácil, porque tem muitas pessoas que estão em cima de púlpitos hoje, irmãos. Sabe, todo mundo crê naquela pessoa, todo mundo observa aquela pessoa. Olha aquele camarada lá, sabe, ele é. Chega, a gente vê mais para frente o testemunho, né, de tal pessoa. Vocês podem imaginar, aquela pessoa falhou. A pessoa estava ali confiando, firmando a vida dele naquela pessoa e cai junto. Por quê? Porque confiou em pessoas. A Bíblia fala que maldito aquele que confia no homem. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. E nós temos que declarar isso aqui no púlpito. Eu posso errar. Eu posso errar, mas Cristo não erra, não. Se eu cair, Ele me levanta. Amém? Amém, irmãos? Ele levanta qualquer um de nós. Glória a Deus. Mas para isso eu tenho a palavra. Nós temos que ter e devemos ter, né, indicação através da palavra para falar às pessoas a palavra sem falsificações. Como é que eu falsifico a palavra? Vivendo uma vida, né, em desacordo com aquilo que eu prego. Eu estou falsificando. Eu tenho que ter atitude na minha vida daquilo que eu falo. Eu tenho que ter essa postura, essa humildade, né, e mostrar, olha, que através do testemunho que eu vou dar é que eu revelo Cristo. Como é que é a minha vida secular lá fora? Como é que eu faço? Como é que eu sou dentro de casa? Como é que é o meu pensamento? Porque às vezes eu não falo, mas eu estou pensando. Paulo no capítulo 4 lá de Filipenses, ele fala exatamente isso. Eu queria que você abrisse lá, Filipenses 4, a partir do versículo de número 6, né? Vamos ler todos juntos. Ali a gente vê Paulo relacionando o pensamento da nossa vida, porque antes que eu possa colocar na postura, no literal, eu estou pensando, como é que é o meu pensamento? Porque Deus conhece o pensamento de todos nós. Amém? Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 4. Aí no versículo 6, ele fala assim, a gente poderia ler tudo,
o tempo não nos permite. Mas vamos ver a partir do versículo 6, que é muito conhecida essa passagem. Ela fala assim: não andeis inquietos. Se o seu viveu uma vida contrária a isso que está aqui, eu já estou com problemas. Eu tenho que confiar na palavra, na minha vida e o Senhor nela. Não andar inquieto. Todas as coisas vêm para me deixar inquieto. Eu tenho que parar de me perturbar. Tem relações aí escritas no Salmo de número 42, né? Como o salmista ali fala: eu tenho desejo por ti, ó Deus, assim como a corça suspira pelas águas, né? E de repente ele vê ali as pessoas, cadê o teu Deus? Você vive uma vida aí, está dizendo, né, cantando louvor, está indo em procissão, né? A Bíblia fala ali que ele ia em Jerusalém cantando, louvando, né? Ele se lembrava daquele momento, mas chegou um momento lá que, mas cadê o seu Deus? Você está desse jeito aí, mas eu vejo sua vida um zero à esquerda, você não prospera, cadê o seu Deus? E isso começou a deixar ele perturbar. Não precisa, né? Mas vocês têm internet aqui, vamos lá. Então, estava deixando o homem totalmente a ponto de ele falar assim: por que você se perturba, a minha alma? Né? Ele estava falando para ele mesmo, obrigado. Ele estava falando para ele mesmo: por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ele falando assim diante, vamos dizer, do espelho. Espere em Deus, aleluia. Aleluia. Ele estava olhando, vamos dizer, não tinha ali a escrita do apóstolo Paulo, mas ele já estava olhando esse ensinamento aqui para não estar inquieto. Porque os vendavais vão acontecer. As aflições é promessa de Deus, é ou não é? Quem que prometeu a aflição para você, pastor Jorge? Jesus. Jesus. Nós temos essa promessa. Ninguém quer, né? Então, mas você vai ter. Ou mais cedo ou mais tarde, você vai ter essa aflição. Não é? Isso vai acontecer. Não tem esse negócio assim: o fulano está bonitinho, então não vai acontecer. Vai. Não sei quando, mas vai vir a aflição. Promessa, é promessa de Deus. E Deus não falha na sua promessa. No mundo tereis. Para que a gente vai ter aflição? É para Ele nos fazer ficar de pé diante dos vendavais. Amém? Isso quer dizer que a gente ouve aí nas confissões positivas da vida. Você dizer assim: não, crente não pode padecer luta, crente não pode padecer sofrimento. Meu irmão, para de falar, né? Isso é a teologia da confissão positiva, está cheio por aí. A gente tem que falar a verdade. Você vai passar, meu irmão, luta, né? E é na luta que o Senhor vai te levantar, amém? Amém. Ele quer estar contigo lá na água, quando a água estiver cobrindo você. Né? O que diz o Isaías 43 tem essa relação lá: quando você passar pelas águas, né, e ela te submergirem, eu estarei contigo. Amém. Promessa de Deus, né? O povo de Israel estava passando aqui pela luta. Irmãos, foram anos após anos ali de chororô. Não importa, para Deus um dia é como 1000 anos para Deus é como um dia, mas Ele ouviu a oração e veio em socorro do seu povo. Amém? Diga, Moisés: cada um prepare lá o seu cordeirinho, o seu cabrito, vai lá, chegou a hora, meu irmão. Deus está falando para todos nós: chegou a hora, amém? Ele está avisando para todo aquele que é dele: olha, vai chegar o juízo e você faça do jeito que Jesus mandou, amém? Amém. Mande, Senhor, que tu possa me cobrir com o teu sangue, aleluia. Por quê? Porque isso também, irmãos, é a palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 12, o que o Senhor fala lá? E eles venceram, porque estavam, né, guardados pelo sangue. Está escrito lá. Se não fosse o sangue, se não é o sangue, já era. O sangue é o preço que o Senhor fala para Satanás. Está aqui, ó: este é o meu servo, aleluia, eu comprei ele. Não foi isso que ele mostrou lá no capítulo 3 de Zacarias? Não foi? Lá para o sumo sacerdote Josué? O Senhor já estava mostrando ali: olha, o Josué se arrependeu.
arrependeu ali porque havia pecado realmente, e ele chegou perante o Senhor, e Satanás do lado, né? Ali, eu vim aqui, olha, ele aprontou, e o Senhor falou assim: o Senhor te repreenda, Satanás, porque esse é um tição tirado do fogo. Amém? Amém. Já está comprado. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Paulo, ele está trazendo essa palavra para nós não nos inquietarmos. Por quê, irmãos? Já foi tudo consumado. Pai, está tudo consumado. O Senhor já fez todas as coisas. O que eu tenho que fazer é guardar a palavra. É a palavra. Nem mais nem menos é o que está aqui. Ele disse aqui: não andeis, ou não estejais inquietos por coisa alguma. Não sei o que você pode estar inquieto ou inquieta, né? De repente você está fazendo um pedido de oração, ou nós pedimos e ficamos ali, né, inquietos. Por que não acontece? Está demorando. Nossa, eu pedi isso tanto tempo para o Senhor. Você já está inquieto. Descansa. Fia. É preciso ter paz. É preciso esperar. O que dá para fazer, né, para as coisas acontecerem no dia a dia, faça, mas sabe que aquilo que você pediu ao Senhor, Ele vela para cumprir. Olha o que está escrito aqui, olha o que Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Eu vou agradecer, Senhor. Já pedi? Muito obrigado. Se for a tua vontade, vai acontecer. Se não, seja feito a tua vontade. É ela que importa, né? A tua vontade, né, é o principal. Amém? E aí eu tenho a graça. A Bíblia fala que a graça é melhor do que a vida. Amém? É um favor. Se Deus quiser fazer, vai se fazer para o meu bem, para a glória dele também. Tá? E ele vai dizendo aqui, eu acho maravilhoso essa parte do versículo de número 7, porque lá no capítulo 5 de Romanos, ali fala que nós estamos em paz com Deus por causa do sacrifício de Cristo, não é verdade? Não é o que fala lá, o versículo 1? Aqui ele diz assim: e a paz de Deus. Ou seja, essa paz que nós devemos ter em nossos corações, irmãos, essa paz que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, ou seja, transparente, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou ocupar o meu pensamento, porque as coisas da vida estão acontecendo à minha volta. Eles coisas, a gente faz, se não fosse nomear aqui, que vem para tirar a nossa paz, que vem para deixar-nos inquietos. Quantas coisas vêm? O nosso coração está assim: eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Se você se sente dessa forma, chegue-se diante do Senhor. A Bíblia fala lá no primeira epístola de João: se o teu coração te condena, Deus é maior que teu coração. Se o teu coração te condena, Deus é maior que teu maior coração. É Deus. Ele é maior do que tudo. Tem alguma coisa lá pesando, tem alguma coisa te perturbando, não é? O povo poderia, quem sabe, estar lá. Puxa vida, olha, aconteceu aí tantas coisas já para mostrar para Faraó, não é? Que Deus é Deus, e ele ainda não abriu mão, porque não era tempo. O Senhor queria fazer tudo aquilo. Então, se na nossa vida está alguma coisa ainda que está ali, e você está buscando o Senhor, e você está confiando, você tem ali os umbrais da porta, o sangue sobre a tua vida, espera, confie.
Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu olhar para o relógio. Eu estou no tempo ainda de falar mais uma meia hora aqui. Glória a Deus. Ninguém vai dormir aqui não, hein? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então seguir, irmãos. Ele continua dizendo assim: tudo que é puro, amável, de boa fama, virtude, né? Um louvor, né? Que coisa maravilhosa, aleluia. Isso eu vou pensar. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro você vai ouvir, você vai receber, você vai aprender, mas você também vai ver isso na vida de alguém. Será que você pode ver isso na vida de alguém? Ou você não está vendo? Porque é importante a gente ver. O testemunho é para isso. Qual é o nosso testemunho? É testemunho de fracassado? Que eu digo fracassado é aquele que está sempre reclamando. Uma pessoa que reclama. Uma pessoa que levanta de manhã, está ruim hoje, nossa, vai chover. Ih, o sol está quente demais. Ih, está... Irmãos, a gente precisa saber que existe um Deus que rege todas as coisas. Você sabe o que significa a verga da porta? Abra aí Isaías capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Você agora vai ver o que representa aquela verga da porta, né? Os umbrais está aqui, ó. Os umbrais, né, é um conjunto de limitador. Aqui não adianta, a porta é estreita, irmão lá de Sé. Né? Mas não adianta querer passar além da verga. O cabeça está aqui, ó. Esse que manda. E nós vamos ver isso na Isaías. Quem é esse cabeça, né? Capítulo 9. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu posso pedir para você ler aí, ó, capítulo 9, versículo de número. Cadê? Perdeu? Tá aqui. Onde fala lá? Quer ver? Vou te falar aí, pastor. Tem que colocar a luz mais bem acesa aqui, tá ruim. Assim andava a luz. Onde fala aí, ó? O domínio está sobre os seus ombros. Achou aí? Hã? Olha lá, vamos lá. Cadê os universitários? Onde fala lá, e ele será maravilhoso, Pai conselheiro. Né? Achou aí, pastor? Mas lê aí o início, pode ler, irmão. No versículo 6. Porque o menino nos nasceu. Isso. O filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Aonde que está o governo? Nos ombros. Sim. Essa é a verga. Amém? O domínio. Amém. Aleluia. O peso. Ele suportou, diz a palavra de Deus, todas as coisas. Aleluia. Você quer ver onde está escrito isso também? Abra lá Hebreus capítulo 12. O domínio está sobre os seus ombros. O governo está sobre Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou descansar. Eu vou descansar. Não vou ficar, pelo amor de Deus, eu tenho que mudar. Esse é o meu testemunho. E vistes em mim, Paulo. Chegou um momento da vida dele que falou: ninguém veio me inquietar. Ninguém veio me perturbar. Porque o que eu trago na minha vida são marcas. Onde que está escrito isso, igreja? Está lá em Gálatas capítulo 6. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu. Não é por isso que ele falou: e vistes em mim. Ele, nesse momento que ele estava escrevendo, mandando essa carta, aonde que Paulo estava? Estava passeando no shopping? Não, irmãos, ele estava preso. E vou falar para você, Paulo morreu praticamente preso ali, sozinho. E ele estava animando os irmãos. A igreja de Filipenses, a igreja que mais ajudou Paulo no seu ministério. Tá? Vamos abrir então Hebreus, e eu vou já encerrar e dizer para os irmãos, né, que nós devemos estar confiando. Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, que fala que ele suportou, né? Olhando para Jesus, autor e consumador
da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quem deveria ir para a cruz? Eu. Quem deveria ir para a cruz? Nós. Quem deveria ir para a cruz? O mundo pecador. Ele suportou tudo isso. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E aqui o escritor diz assim: considerai, pois, aquele que suportou. Ele repete mais uma vez. É uma certa redundância para poder mostrar para nós, né, que ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele dá aqui um refresquinho para todos nós. O versículo aqui fala assim: ainda você não resistiu até o sangue. O que é resistir até o sangue, irmão? Ou seja, você ainda não derramou o seu sangue por amor de mim? Por que ele está falando isso? Ainda não resistiu até o sangue? Esse capítulo 12 de Hebreus é uma continuação do capítulo 11, que fala lá dos heróis da fé. Que o mundo não, irmãos, o mundo não teve, ou seja, o mundo não foi digno de tê-los por aqui, porque foram cortados ao meio, mortos nas arenas, degolados por amor a Cristo. A gente vê aí, irmãos, a obra missionária, que ali a gente vê, né, eles sofrendo por causa de quê? Porque estão buscando o Senhor. Aqui está falando, você ainda não resistiu até o sangue. Isso pode acontecer com a igreja. Pode acontecer, porque já está acontecendo com os irmãos que pregam. Testemunhos e mais testemunhos nós sabemos. Então, irmãos, vamos crer. Vamos crer que o Senhor é presente, né? E Ele é esse umbral da porta. Jesus, a porta umbral das ovelhas. Glória a Deus. Nós temos a alegria de ter o Senhor ao nosso lado. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, que Tu tens sustentado a nossa vida, Pai. Sabendo que muitas vezes nós abaixamos a cabeça, Senhor, e vemos o quanto estamos falhando. Mas eu creio, Senhor, que se o nosso passo é de confiança, Tu irás nos reerguer, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, das nossas posturas, ó Pai, que são de ser ingratos muitas vezes, tantas coisas que Tu já tem acrescentado em nossas vidas e ainda, Senhor, nos queixamos daquelas que não aconteceram. Meu Deus, que possamos dar esse testemunho de que Cristo é a nossa porta, aleluia, e Ele já derramou o seu sangue sobre nós. Esse seja o nosso testemunho, Pai, digno, Senhor, do Senhor da nossa vida, Pai, e assim, Pai, em nome de Jesus, acrescenta mais e mais na vida de todos aqui presentes. Aleluia, glória a Deus, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos salvos, curados, libertos pelo sangue, né?